Olá pessoal, nessa videoaula estaremos ensinando como resolver equações do primeiro grau. Mas antes de falarmos sobre a resolução propriamente dita de uma equação do primeiro grau, vamos falar de 5 propriedades da igualdade. Por que falaremos sobre ela? Porque elas são importantes para resolvermos as equações do primeiro grau. Então vamos falar da primeira propriedade, que é chamada de propriedade reflexiva. O que diz essa propriedade? Qualquer que seja o A é igual a A. Ou seja, qualquer que seja o número, por exemplo aqui, o número 3. O 3 sempre vai ser igual a 3. Caso contrário, não seria uma igualdade, seria uma desigualdade. Por exemplo, o 5. O 5 também sempre vai ser igual a 5. Então, qualquer número é igual a ele mesmo. E o x sempre vai ser igual a x. Então, como eu falei, chegamos nessa observação aqui. Isso aqui, essa propriedade, equivale a dizer que todo número é igual a si próprio. O 10 é igual a 10. Não tem como escapar. Essa é uma propriedade da igualdade, chamada de propriedade reflexiva. Outra propriedade importante, chamada de propriedade simétrica. O que diz essa propriedade? Que se A é igual a B, então B é igual a A. Qualquer que seja A e B. Então, quaisquer que sejam A e B, se o A é igual a B, então B é igual a A. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. 5 é igual a x mais 1. Se 5 é igual a x mais 1, então x mais 1 é igual a 5. Não tem como escapar. É uma propriedade da igualdade. Mais um exemplo, 7 é igual a x. Se 7 é igual a x, então x é igual a 7. Quer dizer, se A é igual a B, B é igual a A. Mais um exemplo, 3x é igual a 30. Se 3x é igual a 30, então 30 é igual a 3x. Uma observação, isso aqui, essa propriedade, então equivale a dizer que se dois números são iguais entre si, não importa a ordem da igualdade, eles sempre serão iguais. Então, se eu tenho um primeiro número que é igual ao segundo, então o segundo é igual ao primeiro. Outra propriedade da igualdade, chamada de propriedade transitiva. O que diz essa propriedade? Que se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C, quaisquer que sejam A, B e C. Como assim, professor? Vamos pegar um exemplo. Se x mais 1 é igual a 5 e 5 é igual a y, então x mais 1 também é igual a y. Porque olha só, aqui eu tenho que x mais 1 é igual a 5, mas quem é 5? 5 é igual a y. Então eu posso dizer que x mais 1 também é igual a y. Vamos ver mais um exemplo. Aqui, se x mais 1 é igual a 3 e 3 é igual a 2 mais 1, então x mais 1 é igual a 2 mais 1. Quer dizer, se x mais 1 é igual a 3, que é a primeira igualdade, e 3 é igual a 2 mais 1, então x mais 1 vai ser igual a 2 mais 1. Mais um exemplo aqui, ó. Se 3x é igual a 30 e 30 é igual a y, então 3x é igual a y. Quer dizer, há uma transitividade, né? Eu saio do A e vou para o C, né? Então, se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C. Por isso é chamado de transitividade. Há uma transitividade. Isso aqui equivale a dizer que se um primeiro número é igual ao segundo e o segundo é igual ao terceiro, então o primeiro também é igual ao terceiro. Se eu tenho um número que ele é igual ao segundo número e o segundo é igual ao terceiro, então o primeiro é igual ao terceiro, porque todos eles são iguais entre si. Outra propriedade muito importante da igualdade, chamada de propriedade aditiva. Como o próprio nome sugere, vamos adicionar alguns elementos, alguns termos. Essa propriedade diz assim, ó, que se A é igual a B, então A mais C é igual a B mais C. Então, o que aconteceu aqui? Eu somei o C em ambos os membros da igualdade. Então, qualquer que seja A, B e C, essa propriedade é válida. Vamos pegar um exemplo.
Se 1 é igual a 1, 1 é igual a 1, beleza. Agora, se eu adicionar 3 dos dois membros da igualdade, eu vou ter aqui 1 mais 3 é igual a 1 mais 3? Ora, só você pensar, 1 mais 3 é 4, e 1 mais 3 é 4, então não altera a igualdade. Então, qualquer elemento que eu somar aqui nos dois lados, nos dois membros da igualdade, a igualdade ela não se altera, tá? E quando eu falo somar, pessoal, pode ser também subtrair, tá? Porque uma subtração é a soma de um número negativo. Aqui mais um exemplo. Se x mais 1 é igual a 4, então x mais 1, se eu subtrair um dos dois lados, a igualdade não altera. Então, x mais 1 menos 1, que está em vermelho, que foi o elemento que eu adicionei, um número negativo, vai ser igual a 4 menos 1, que eu botei em vermelho para destacar, que é o número que eu estou acrescentando. Um número, volto a dizer, negativo. Olha lá, mais um exemplo. Se y menos 2 é igual a 3, então y menos 2 mais 2 vai ser igual a 3 mais 2. Quer dizer, eu somei em ambos os membros da igualdade o número 2. E ela, por essa propriedade chamada de propriedade aditiva, essa igualdade ela não se altera. Isso equivale a dizer, então, que se somarmos ou subtrairmos o mesmo número em ambos os membros da igualdade, ela não se altera. Essa propriedade ela é muito fundamental na resolução de equações do primeiro grau. A gente vai ver essas propriedades lá mais adiante. Outra propriedade importante, chamada de propriedade multiplicativa, quer dizer, o nome já é sugestivo, né? Eu vou multiplicar. Vamos lá. Diz assim a propriedade. Essa propriedade, pessoal, ela se divide em duas partes, tá? Então, aqui eu coloquei 5.1, que diz assim, se A é igual a B, então A vezes C é igual a B vezes C, quaisquer que sejam A, B e C. O que eu tinha aqui? Eu tinha apenas dois elementos, o A e o B, eles eram iguais. Aí eu multipliquei por um terceiro elemento, que é o C, que eu botei em vermelho aqui, em ambos os membros da igualdade. E essa propriedade, ela afirma que, ao multiplicar um número dos dois membros da igualdade, a igualdade ela não se altera. Vamos pegar um exemplo aqui. 1 é igual a 1. Beleza. Então, se eu multiplicar por 3 em ambos os membros, eu vou ter 1 vezes 3 é igual a 1 vezes 3. O que está em preto era o que já tínhamos, tá? E o 3 em vermelho é o que nós estamos acrescentando. Então, se eu multiplico por 3 nos dois membros da igualdade, por essa propriedade chamada de multiplicativa, ela não se altera. Mais um exemplo. Se x sobre 2 é igual a 4, então x sobre 2 vezes 4 é igual a 4 vezes 2. Eu multipliquei ambos os membros da igualdade por 2. Agora, a outra parte dessa propriedade. Se A é igual a B, então A dividido por C é igual a B dividido por C, quaisquer que sejam B, A, B e C, com C, claro, diferente de zero. Então, o que eu tinha? Dois elementos iguais. Se eu dividir ambos os membros da igualdade por C, essa igualdade ela não se altera por essa propriedade da igualdade. Vamos pegar um exemplo. Se 6 é igual a 6, então 6 dividido por 3 é a mesma coisa que 6 dividido por 3. Eu dividi ambos os membros, eu coloquei em vermelho para destacar que eu estou dividindo ambos os membros por 3. Aí não vai se alterar. Mais um exemplo. Se 3x é igual a 12, então 3x sobre 3 é igual a 12 sobre 3. Quer dizer, eu dividi a igualdade, que era o 3x é igual a 12, eu dividi por 3 em ambos os membros. E por essa propriedade da igualdade, a igualdade ela não vai se alterar. O que quer dizer, então, simplificando essa propriedade? Isso equivale a dizer que ao multiplicarmos ou dividirmos por um mesmo número em ambos os membros da igualdade, ela não se altera. Mas tome muito cuidado. Eu chamo a atenção aqui. Você não pode dividir por zero, tá? Isso dá uma indeterminação. Então, por isso que eu coloquei aqui que o C ele tem que ser diferente de zero. Quem é o C? É o número que está sendo dividido aqui. Não pode ser dividido por zero. Vai dar erro.
da indeterminação. Tudo bem, pessoal? Agora vamos aprender a resolver, propriamente dito, a equação do primeiro grau. Resolver uma equação do primeiro grau, para nós resolvermos, basta aplicarmos de forma conveniente as propriedades da igualdade, essas que nós acabamos de falar. Então vamos lá. Eu tenho aqui, observe o exemplo a seguir, o exemplo 1. Resolva a equação x mais 1 é igual a 4, que inclusive até nós vimos lá. O que acontece? O que é resolver uma equação, pessoal? Então a gente pergunta assim, professor, o que é resolver a equação, uma equação? Resolver uma equação equivale a encontrar o valor desconhecido, no caso, o x da questão. Botei x entre aspas, né? Porque pode ser x, pode ser y, pode ser a, pode ser qualquer letra. Mas é encontrar esse valor aqui que é desconhecido, tá certo? Vamos resolver então. Eu tenho aqui x mais 1 é igual a 4. Ora, para eu encontrar o x, eu tenho que isolar ele só de um lado da igualdade, porque eu quero x igual a alguma coisa. E como é que eu quero x igual a alguma coisa, eu tenho que deixar só o x de um lado em um membro da igualdade. E aqui eu tenho x mais 1, então tem mais um aqui que está me atrapalhando. Aí o que a gente faz, pessoal? A gente vai aplicar as propriedades da igualdade, que nós já falamos sobre ela. Então, para eliminar, eu coloquei aqui entre aspas, né? O mais 1, nós aplicamos a propriedade aditiva. Então, se eu tenho aqui um mais 1, eu quero eliminar ele, basta eu subtrair 1 em ambos os membros da igualdade. Então, eu vou ter aqui, ó, eu quero eliminar esse mais 1, aí o que eu faço? Eu coloco x mais 1 menos 1 é igual a 4 menos 1. Então, aqui o que está em preto já existia, né? E o que eu acrescentei foi o número negativo 1, menos 1, então, em ambos os membros. E pelas propriedades que nós já falamos, a igualdade não se altera. Aí, o que nós vamos ter, então, pessoal? Nós vamos ter x mais 0. X mais 0, que é igual a 4 menos 1 é 3. E x mais 0 é igual a x, né? Então, x mais 0 é igual a x. Ou seja, eu encontrei o valor do x, que é 3. Observe que se eu somar, por exemplo, 3 mais 1, de fato dá 4. Então, está correta essa resolução aqui, tá? Agora, claro, essa maneira aqui, às vezes, até nas escolas, nos cursinhos, as pessoas não ensinam dessa forma. Elas dão um salto e o aluno, às vezes, acha que é um milagre que acontece. Mas não, tem uma justificativa que é essa. Agora eu vou ensinar para vocês de uma maneira mais rápida, mas eu quero que vocês primeiro, eu expliquei aqui primeiro para que vocês pudessem entender o motivo das coisas, tá bom? Justificando assim as etapas. Mas existe uma maneira mais simples de resolver, mais simples não, mais rápida, que vai te ajudar, no caso, a resolução de questões, seja ela na onde for, Enem, vestibular, concurso, tanto faz. A forma prática que eu chamo aqui, né? Então eu tenho aqui, ó, x mais 1 é igual a 4, que é a equação que nós tínhamos lá. Aí olha só, nós podemos observar que para eliminarmos o mais 1, nós tivemos, né, o mais 1 que está aqui, circular, nós tivemos que subtrair 1 em ambos os membros da igualdade. Então, no primeiro membro ficou x mais 0 igual a x, quer dizer, ficou aqui, ó, x mais 0 igual a x. Então, ficou isso aqui. Já no segundo membro ficou 4 menos 1, que é aqui, ó, 4 menos 1. É como se o mais 1, aqui, ó, se o mais 1 que está circulado, ele tivesse passado, eu coloco entre aspas, justamente, passado por outro lado de forma negativa, tá? Então, isso aqui é uma forma mais rápida. O que acontece, pessoal? Então, eu tenho aqui essa equação, então eu vou passar, entre aspas, né? Porque, na verdade, não é isso que acontece isso aqui, mas aqui eu quero ensinar de uma forma mais rápida. Então, eu vou passar o mais 1 do primeiro membro da igualdade como menos 1 para o segundo membro. Então, vamos ter aqui o quê? O mais 1 está positivo no lado do primeiro membro, eu vou passar ele para o segundo membro negativo. Então, vai ficar x é igual a 4 menos 1. 4 menos 1 é igual a 3. Então, quer dizer, aqui eu resolvi a equação em apenas 3 linhas. Aqui eu precisei de 1, 2, 3, 4 linhas. Mas a justificativa, pessoal, vocês têm que entender que é daqui, tá? Aplicando as propriedades da igualdade. Vamos pegar mais um exemplo. Exemplo 2. Resolva a equação 3x mais 1 é igual a 31.
Então, eu tenho aqui a equação, né? Vamos resolver. Bom, quando nós vamos resolver uma equação envolvendo adição e multiplicação, primeiro nós, entre aspas, né, eliminamos a adição e depois a multiplicação. Então, vamos eliminar. Para eliminarmos o mais 1 do primeiro membro, nós já vimos, né? Vamos, entre aspas, também passar esse mais 1 para o segundo membro, com sinal invertido. Então, vamos ter aqui, ó, o mais 1, ele passa para cá, para o segundo membro, de forma negativa. Passa entre aspas. Eu quero que vocês entendam que eu estou usando entre aspas justamente porque o motivo é outro lá adiante. Tá? Então, os 3x vai ser igual a 31 menos 1. Então, 3x vai ser igual a 30. Agora, eu tenho aqui 3x é igual a 30, mas eu não quero o valor dos 3x. Eu quero o valor de quem? Do x, porque eu quero resolver a equação. Como eu falei, resolver a equação é encontrar o valor do x e não o valor do 3x. Então, como é que nós vamos resolver a equação aqui? Basta nós aplicarmos uma outra propriedade que nós já vimos, a propriedade multiplicativa. Então, eu vou dividir por 3 essa igualdade aqui em ambos os membros da igualdade. Então, quando eu fizer isso, nós vamos ter o quê? 3x, que está em preto, que era o que nós já tínhamos, é igual a 30. Mas eu dividi por 3 em ambos os membros. Então, vai ficar que x é igual a 10. Tudo bem? Então, aí nós encontramos aqui o valor. De fato, ó, se eu substituir esse 10 aqui, vai ficar 3 vezes 10, 30, mais 1, 31. Então, está validado essa resolução aqui. Porém, pessoal, existe uma maneira mais rápida também, que eu quero ensinar para vocês puderem acelerar a resolução da questão. A forma mais prática que eu chamei aqui, né? Bom, primeiramente, vamos eliminar esse mais 1. Então, como é que nós fazemos? Passamos, né? Então, mais 1 do primeiro membro para o segundo membro. Nós vamos passar ele, lembrando de trocar o sinal. Então, vai ficar o mais 1 vem para cá, menos 1. Então, vai ficar o quê? 3x é igual a 31 menos 1. E 3x é igual a 31 menos 1. 31 menos 1 é 30, né? Então, temos aqui 3x igual a 30. Agora, observa que esse 3 aqui ele está multiplicando, né? Está em vermelho aqui, ele está multiplicando o x, mas eu quero só o valor do x. Então, o que eu vou fazer? O 3 que estava multiplicando no primeiro membro da igualdade, ele passa dividindo. Ele passa, entre aspas, né? Na verdade, você dividiu ambos os membros, mas de forma mais rápida, você pode passar, entre aspas, né, o 3 para o outro membro da igualdade dividindo. Então, vai ficar aqui o quê? Esse 3 aqui que está circulado, ele vai passar para cá. Então, vai ficar x é igual a 30 dividido por 3. E 30 dividido por 3 dá 10. Então, aqui, ó, de uma forma bem mais rápida. Tudo bem, pessoal? Vamos resolver agora. Aí, ó, tá? Ele passa dividindo. Resolver aqui uma outra equação. Resolver essa equação. Uma equação também do primeiro grau. Mas agora observe que eu estou multiplicando 2 por uma parte aqui, literal, né? X mais 3, e o 3 multiplicando também por esses termos, x e menos 1. Como é que nós fazemos isso? Bom, a dica que eu deixo é que toda vez que você tiver produto envolvendo partes literais, aplique a propriedade distributiva. A propriedade distributiva é aquelas flechinhas, né, que saem do número. Então, eu vou aplicar aqui 2 vezes x mais 2 vezes 3, e bem aqui também 3 vezes x e 3 vezes menos 1. Aí eu vou ter aqui, ó, 2 vezes x é 2x, mais 2 vezes 3, 6. Eu repeti o mais 4, que vai ser igual a 3 vezes x, 3x, menos 3 vezes 1, 3, mais 18. Aí já se tornou um pouco mais simples a equação. E agora, pessoal, o que nós fazemos? Bom, outra dica. Nós devemos passar todos os termos que possuem letras, que são chamados os termos que possuem parte literal, né, para um membro da igualdade e passe os termos que possuem apenas números para o outro membro. Então, aqui eu tenho 2x, eu tenho 4x e aqui eu tenho 3x. Então, esse 3x aqui eu vou passar, entre aspas, para o primeiro membro, e esse 6 aqui eu vou jogar ele para cá, passando para o segundo membro. Lembrando, claro, que nós já vimos, trocar o sinal, inverter o sinal. Então, como é que vamos ficar aqui? Ó? 2x
mais 4x. E esse 3x, que ele era positivo, ele passou, entre aspas, para cá, negativo. Aí do lado daqui ficou menos 3, ó, mais 18. E o 6, que era positivo, ele vem para cá, menos 6. Agora, pessoal, eu tenho aqui todos os termos com parte literal para o primeiro membro e todos os termos que têm apenas números para o segundo membro. Agora basta nós fazermos a operação. Ó. 2 mais 4, 6. 6 menos 3 dá 3. Então vai ficar 3x. Menos 3 mais 18 dá 15. 15 menos 6 dá 9. Agora aqui, o que nós temos? 3x é igual a 9. O que eu vou fazer? Eu vou passar, entre aspas, né, esse 3 aqui que está multiplicando por outro membro dividindo, e aí vamos ter que 9 dividido por 3 é igual a 3. Assim a resolução chegamos no 3. Uma observação, pessoal. O conjunto formado pelas raízes, né, que a raiz é o valor que você encontra da equação, ele é chamado de conjunto verdade ou conjunto solução. Lembrando que toda raiz de uma equação tem que estar dentro de um conjunto numérico. Os reais, os racionais, e na questão geralmente é informado. Geralmente, quando eles não informam qual é o conjunto que essa raiz tem que estar, que essa raiz tem que pertencer, nós consideramos, é considerado geralmente o conjunto dos reais, tá? Então, o conjunto da equação, dessa equação aqui, vai ser igual a 3, que é o elemento 3 aqui. Bom, vamos pegar mais uma equação para nós podermos entender como é que faz. Isso aqui já é uma equação envolvendo fração, né? Tenho x menos 2 dividido por 3, mais 2x, que é igual a 5x sobre 2. Pessoal, como é que nós resolvemos uma equação dessa aqui? Primeiramente, devemos calcular o MMC, tá? Entre os denominadores. Então, o MMC entre, aqui no caso, 3 e 2. E aí, como é que nós calculamos o MMC? Fica para a próxima aula. Mas aqui o MMC dá 6. Feito isso, eu vou colocar aqui um traço grandão no primeiro membro da igualdade e um traço grandão no segundo membro da igualdade. Aí eu vou colocar o MMC aqui, que é 6. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 6 e vou dividir por esse denominador daqui. E a resposta eu vou multiplicar pelo numerador. E isso aqui, esse procedimento, eu vou repetir em todos os termos da equação. Então, vamos lá. 6 dividido por 3 dá 2. Aí ficaria 2 vezes isso, que é 2 vezes x menos 2. Mais 6. Aqui o denominador não aparece, mas é 1. Então, ficaria 6 dividido para 1, 6. 6 vezes 2x vai dar 6 vezes 2x aqui, ó. 6 dividido para 2 dá quanto, pessoal? Dá 3. Aí ficaria 3 vezes 5x. Feito isso, nós chegamos nessa equação aqui. Já fizemos o procedimento para encontrar os numeradores, que é a parte de cima. Então, agora nós podemos simplificar, quer dizer, cancelar, na verdade, esses denominadores. Então, cancela aqui e cancela aqui. Aí, o que vai nos restar? Apenas a parte de cima, ó, 2x, 2 vezes x menos 2, mais 6 vezes 2x, que é igual a 3 vezes 5x. Aí aplicamos a distributiva, vai ficar 2 vezes x, vai ficar 2x, menos 2 vezes 2, 4, mais 6 vezes 2, 12, que é igual a 3 vezes 5, 15x. Aí fazemos o mesmo procedimento que nós acabamos de falar. Colocamos os termos algébricos para o primeiro membro e os outros que têm seu número para o segundo membro. Então vai ficar 2x mais 12x. O 15 ele vem para cá negativo, que vai ficar igual. O menos 4 ele vem para cá mais 4. Então ficou aqui, ó. 2 mais 12 dá 14. 14 menos 15 dá menos 1. Então menos x, que é igual a 4. Aí, pessoal, o que aconteceu aqui? Eu não quero o valor do menos x, eu quero o valor do x, tá? Quando a gente resolve uma equação, eu volto a dizer, a gente deseja o valor do x e não o valor do menos x. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu multiplico por menos 1 para assumir, né, o sinal do menos em ambos os membros. Então, vai ficar multiplicando por menos 1, x é igual
a menos 4. Portanto, o conjunto verdade é igual a menos 4. Tudo bem, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham entendido a resolução dessa questão. E, se ficou alguma dúvida no decorrer do caminho, deixe nos comentários para que nós possamos te ajudar. Tá certo? Até a próxima!